Recebam a paz do Senhor Jesus e que o Senhor venha falar mais forte em seu coração no dia de hoje. Amém? Gostando desta mensagem, compartilhe, divulgue e dê o seu like. Amém? Deus te abençoe. Abra sua Bíblia comigo em 1 Timóteo. Isso, 1 Timóteo, capítulo 3, do verso 8 em diante. 1 Timóteo 3, do 8 em diante. Vamos falar um pouquinho hoje sobre as qualidades, ou qualificações do diácono e da diaconisa, que é muito importante na casa de Deus. Uma igreja que tem um bom diácono, uma boa diaconisa, é só vitória, Então vamos aprender um pouquinho quais são as suas qualidades e as suas qualificações, é claro, que é muito importante para a igreja e para Deus, é claro. Vamos ler aqui, 1 Timóteo 3, diz assim, verso 8: Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dado a muito vinho, não cobiçoso de torpe ganância. Vamos iniciar aqui então, dizendo que o diácono, em primeiro lugar, ele tem que ser um homem, uma mulher respeitável, que tenha respeito, que mereça o respeito, que dê o respeito, não dado a muito vinho, digno de respeito. Este é um dos primeiros pontos para um bom diácono na casa de Deus, ele saber que ele precisa ser respeitoso, e respeitar também e ser respeitado. Se já começar com um diácono que ninguém respeita, já vai ter um problema muito sério na sua igreja aí, que é muito importante. Segundo ponto também do diácono, ele precisa ser um homem de uma palavra só. Segundo ponto, diácono não pode ter duas conversas, não pode estar com boato, mexeriqueiro, muita conversinha, não. Um bom diácono, ele tem uma palavra só, ele não é de ficar em rodas de conversa, não. Ele é um homem ou uma mulher de Deus. A diaconisa também da mesma forma, a diaconisa também, ela tem essas virtudes aí, uma palavra só, que está tudo aqui em Timóteo 3 e verso 8 em diante. Olha só, a Bíblia também diz que em terceiro lugar, o diácono não deve ser inclinado ao vinho, ou seja, ao vício, mas tem que ser cheio do Espírito Santo de Deus. Está tudo em Timóteo capítulo 3, do versículo 3, do 3 em diante. Cheio do Espírito Santo de Deus. Observa que lá em Atos 6, quando é estipulado os diáconos, a finalidade do diácono foi uma finalidade social para cuidar das viúvas e dos órfãos que não estavam sendo assistidos, que não estavam sendo amparados. Aí foi levantado diáconos para fazer essa grande obra, na qual nós conhecemos Estevão, que foi um grande diácono que pregou, o primeiro mártir, e fez uma grande obra nesta terra. Então o diácono também não apenas cuida da parte social, mas também da parte espiritual. Sim, você que também tem chamado para pregar, isso não impede de você ser um diácono. Ah, mas eu quero só pregar. Não, o diácono ele prega também e faz a parte social da igreja. Que benção, Isso é muito importante. Então em Atos 6 e 3 vai relatar sobre isso, a instituição dos diáconos, qual foi a finalidade, o porquê que foi chamado para fazer essa grande obra. Em quarto lugar, o diácono ou a diaconisa não deve ser de maneira nenhuma cobiçoso, de top ganância, não, porque ele também administra os recursos da própria igreja. Sim, é o diácono que recolhe as ofertas, é o diácono que conta o dinheiro no final do culto, é o diácono que paga água, paga luz, ele toma conta daquela administração da igreja. Em algumas igrejas o diácono, em outras não, mas o diácono ele já tem que estar preparado para essa função. Então não pode ser de topa ganância, porque ele vai estar lidando com a parte financeira da igreja, com recursos da igreja. Então ele tem que saber lidar com isso, tem que saber ter essa maestria em lidar com tudo isso aí. Ele tem que ter esse conhecimento. Quinto lugar, o diácono ou a diaconisa precisa ser íntegro, ou seja, inteiro, sincero, de verdade, conservador. Ele tem que ser íntegro, inteiro, não pode ser meio lá meio cá não.
precisa compreender as doutrinas cristãs, precisa saber como lidar com tudo, né? O diácono tem essa finalidade muito importante, né? Então, em quinto lugar, tem que ser íntegro na doutrina e na sua vida. Sabe o que é isso? Ninguém tem do que te acusar, ninguém tem do que te apontar o dedo na sua vida, mas você saber de uma coisa, que está fazendo a coisa certa. Então, diácono e diaconisa, fica aí as dicas, hein? Que Deus possa abençoar você. Seja íntegro, seja verdadeiro, seja você. E isto, melhor do que nunca, né? Seja você, melhor. Não precisa copiar ninguém, não precisa fazer um plágio, uma cópia, não. Seja você, seja íntegro, seja íntegra, verdadeiro, verdadeira. Uma palavra só. Isso é importante. Em sexto lugar, essa parte aqui é difícil. Essa parte que muitos diáconos às vezes não passam. Ser primeiramente provados, experimentados. Aí é o pastor quem vai ver como é que ele vai provar esse varão e essa varoa. Você vai deixar por um período em observação, você vai colocar ele para fazer algumas funções, vai ver como é que é o desempenho, e lembrando que os candidatos ao diaconato, à diaconisa, eles são experimentados, são observados o tempo todo. É uma análise. Quando um pastor, um obreiro, ele decide consagrar alguém ao diaconato, ele já começa ali a experimentá-lo, já começa a observá-lo. Então você que está me ouvindo aí, que anseia por ser um diácono ou uma diaconisa, faça tudo de acordo com a palavra de Deus. Vá para os cultos, ore, busque, jejue, leve uma vida santa, porque tem algum pastor de olho em você, tem algum obreiro olhando o seu proceder, e pode ser que você venha a ser separado e chamado para o grande episcopato, que é servir a Deus, que é fazer a vontade de Deus. Então, fica aí a dica mais uma vez, fica firme, fica alerta, fica atento, né? Não falte aos cultos, ore, busque, leve uma vida santa, digna diante de Deus, que tem pastor olhando para você. Sétimo e último lugar, o diácono, ele é um homem, ou uma diaconisa, é uma mulher, que é recompensado por Deus. Tá? Aqui em Timóteo, 1 Timóteo 3:13, diz assim: porque os que servirem bem como diácono adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. E olha só, a recompensa vem de Deus. Você pode estar na porta, estar no estacionamento, levando água para o pastor no altar, ou água para os obreiros, ou passando pano no chão, ou cuidando dos banheiros, não importa. Você para Deus é grande, diácono e diaconisa. Não existe na obra e na casa de Deus maior e menor. Ah, ele é presbítero, ele é maior, eu sou diácono, eu sou menor. Não. Para Deus nós somos do mesmo tamanho. O Senhor olha para nós numa linha horizontal, não é na vertical, é na horizontal. Então Ele olha para você e te abençoa e te guarda. Por isso, você que deseja esse grande episcopado, né, ser um diácono, uma diaconisa, fica firme com o nosso Deus. Permaneça firme, porque olha, a palavra diácono, ela vem do termo grego, viu? Que significa serviço, é servir. Jesus foi o maior diácono que houve nessa história e nos ensinou. Quando ele pega aquela toalha, aquela bacia com água e lava os pés dos discípulos e cuida e zela. Por isso, não se preocupe em ser servido, mas se preocupe em servir. Amém? Que Deus possa abençoar você grandemente e toda a sua família, porque diácono é servir. E sirva ao Senhor, que o Senhor venha te abençoar grandemente, você e toda a sua casa. Amém? Fique com Deus, um forte abraço e até breve. A paz do Senhor.